Pai Senhor, meus irmãos, graças a Deus por mais um dia, mais uma oportunidade que Ele nos dá de podermos ler a Sua Palavra. E já, mais uma vez, pedindo para que você compartilhe, curta, comente, dê sugestões e contribua com as suas orações para que vidas sejam alcançadas por meio deste exercício que é a leitura bíblica diária. Pai, em nome de Jesus eu te louvo, Senhor, te exalto e te agradeço pelo privilégio e o presente que nos dás de podermos ler a tua palavra, Senhor, a carta de amor que o Senhor entregou à humanidade, mostrando e revelando quem é o Senhor e o que o Senhor deseja para todos nós. E com este objetivo, Senhor, com este intuito de todos poderem acessar, ouvir, ver e poderem ler, desfrutar por si mesmo, experimentarem esta maravilha que é a tua palavra, Senhor, e por meio dela receber vida pela palavra viva que é o Senhor mesmo, Jesus. Assim eu te agradeço e te peço que o Senhor estenda as tuas mãos de bondade sobre todos nós e que o Senhor, pelo seu Espírito, nos ilumine para entendermos e compreendermos a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos concluir hoje a leitura do livro de João, e a nossa leitura começa no capítulo 19. Evangelho de João, capítulo 19, que diz assim: Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram sobre a cabeça. E lhe vestiram uma veste de púrpura. E diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes: Eis aqui vô-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, levando a coroa de espinhos e a veste de púrpura. E disse-lhes Pilatos: Eis aqui o homem. Vendo-o, pois, os principais dos sacerdotes e os servos gritaram, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu essa palavra, mais atemorizado ficou. E entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos: Não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: Nenhum poder terias contra mim, se de cima te não fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Desde então, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam, dizendo: Se soltas este, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra o César. Ouvindo, pois, Pilatos esse dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litostrotos, e em hebraico o nome é Gabatá. E era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta. E disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: Tira, tira, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: Não temos rei, senão o César.
Então entregou-lhe para que fosse crucificado. E tomaram a Jesus e o levaram. E, levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, e que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, mas que ele disse: sou Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Isso foi assim para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram essas coisas. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no isopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados, e na verdade quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado. Mas, vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu água e sangue. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro. E sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Porque isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a escritura: verão aquele que traspassaram. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos lhe o permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumam fazer na preparação para o sepulcro.
E havia um horto naquele lugar, onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto àquele sepulcro, puseram a Jesus. Capítulo 20. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e a outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Porque ainda não sabiam a Escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. E viu dois anjos, vestidos de branco, assentados, onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor embora, e não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, que eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vou para meus irmãos, e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor, e que ele lhe dissera isso. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vi o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado,
de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Capítulo 21. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos seus discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e aquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. E ele lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: Trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: Vinde, jantai. E nenhum dos seus discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e de semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter lhe
depois de lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste que será? E disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Este é o discípulo que testifica dessas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Então assim conclui-se, encerra-se a leitura do livro do Evangelho conforme escreveu João. E o capítulo 18, ou melhor, o capítulo 19, ele inicia João narrando, como ele disse que este é esse discípulo, ele, ainda que não esteja claro absolutamente que era ele, mas há muitas informações que diz que era João, o apóstolo, um dos 12, e se é verdade que era ele que se recostava no peito de Jesus, então ele próprio afirma no final que este é o discípulo que testifica essas coisas. E ele começa aqui narrando no capítulo 19, que Pilatos tomou Jesus, açoitou, aí mostra os soldados fazendo a coroa de espinho e vestindo-o com a púrpura. E a fala dos soldados diz claramente, diziam os soldados: salve, rei dos judeus. Isso é a fala dos soldados. E davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez, aí vem a fala de Pilatos com o povo. A fala de Pilatos com o povo. No versículo 4, aí diz que não acha nele crime e leva Jesus já com a coroa de espinhos e com a veste de púrpura. E disse, apresentou, Pilatos saiu e apresentou: eis aqui o homem. Quando Pilatos fez isso, diz que o povo, os principais sacerdotes e os servos gritaram. Aí são palavras deles, as palavras deles eram: crucificam, crucificam. Aí Pilatos vai e fala novamente: tomai-o vós e crucificai, porque eu nenhum crime acho nele. Falas de Pilatos. Aí os judeus respondem: nós temos uma lei, segundo a nossa lei, deve morrer porque se fez filho de Deus. Fala dos judeus. Aí Pilatos, quando ouviu isso, narra João, ficou atemorizado, mais ainda. Aí entrou na audiência e se dirigiu a Jesus. Fala de Pilatos com Jesus, perguntando: de onde és tu?
Mas Jesus não lhe deu resposta. Aí Pilatos mais uma vez insiste e diz que tinha poder para soltar e para crucificar. E Jesus respondeu. Aí Jesus fala com Pilatos: nenhum poder você teria se de cima não lhe fosse dado. E diz: aquele que te entregou tem maior pecado do que você. Aí João continua dizendo que Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam. Aí vem novamente a fala dos judeus, os sacerdotes com a cúpula sacerdotal e seus servos, e incitavam o povo para que o povo também fizesse a mesma coisa. E a fala deles era uníssona: se soltas este, não és amigo do César. Qualquer que se faz rei é contra César. Isso era a fala dos judeus com Pilatos, até amedrontando e atemorizando um tipo de ameaça com Pilatos, porque eles perceberam que Pilatos estava querendo soltar. Quando Pilatos ouviu esse dito, levou Jesus para fora, assentou-se no tribunal e disse que era a preparação da Páscoa. E ele disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Quando ele fez isso, a fala dele com o povo, eles gritaram novamente: tira, tira, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos. Foi a fala dos judeus. Aí Pilatos mais uma vez fala: hei de crucificar o vosso rei? Aí mais uma vez os principais sacerdotes respondem: não temos rei senão o César. Fala dos judeus. Então entregou-lhe para que fosse crucificado. E diz que tomaram a Jesus e o levaram. Aí agora vem a fala, a informação de que Pilatos colocou o título Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, e diz que muitos judeus leram, ficou uma coisa de destaque, e estava em 3 idiomas, que era para todo mundo que ao longe, tanto a cruz e ali ficou bem claro, bem nítido, ao longe via. Ficou tão chamativo que os principais sacerdotes que estavam pedindo a crucificação de Jesus disse a Pilatos: não escreva rei dos judeus, mas que ele disse: sou rei dos judeus. Fala dos principais sacerdotes. Mas Pilatos respondeu: escrevi, o que escrevi, escrevi. Aí agora entra os soldados, a informação de que eles pegaram as roupas de Jesus, dividiram em 4 partes, somente a túnica que eles lançaram sorte. E aqui é interessante a gente observar a leitura. A leitura não diz claramente: havia 4 soldados, mas se a gente ler a leitura atentamente, a gente vai ver que tinha 4 soldados, porque diz que eles dividiram em 4 partes, para cada soldado uma parte, ou seja, indiretamente o texto está dizendo que tinha 4 soldados. Isso são coisas em detalhes importantes da leitura, que às vezes a gente passa despercebido. Aí fala agora a fala dos soldados de uns com os outros. Disseram, pois, uns aos outros: não rasguemos a túnica, mas lancemos sorte sobre ela. Isso era a fala dos soldados uns com os outros, os 4. Aí a informação de que dividiram as outras coisas e a túnica lançaram sorte. E disse que foi para se cumprir uma profecia. Aí vem a informação de que as mulheres que estavam ali ao pé da cruz, Maria Madalena, Maria mãe de Jesus e Maria, a mulher de Clopas. Vem a fala de Jesus com a sua mãe, a fala de Jesus com o discípulo a quem ele amava, que segundo todo o texto do livro de João assim descreve. Esse trocadilho: mulher, eis aí teu filho, e disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E diz que Jesus, fala de Jesus agora, exclamou que estava com sede. E diz que deram-lhe vinagre.
E depois vem a fala de Jesus dizendo: está consumado. Talvez essa seja uma das falas mais extraordinárias. E diz que entra no cenário agora a fala dos judeus pedindo para que fossem quebradas as pernas daqueles que estavam crucificados. E quando foram quebrar, Jesus já estava morto. E vem agora a fala de José de Arimateia com Pilatos, pedindo o corpo de Jesus. E Pilatos fala com ele, a fala de Pilatos com Nicodemos, autorizando. Capítulo 20 inicia-se as mulheres indo ao sepulcro. Chegando lá, viu o sepulcro aberto. Maria veio trazer a informação, falou com Pedro. Pedro e o apóstolo, que é o próprio João, o outro discípulo, a quem Jesus amava, correram para o sepulcro. Chegaram lá, viram toda aquela cena. Diz que ele viu e creu. Foram embora, voltaram. Quando eles voltaram, Maria ficou chorando. E agora vem a fala dos anjos com Maria, perguntando a Maria por que ela estava chorando. E quando ela estava ali, ela ouviu a voz do próprio Jesus, mas sem reconhecê-lo. E Jesus fez a mesma pergunta dos anjos: por que choras? E ainda perguntou: quem buscas? Aí ela fala com Jesus, tanto falou com os anjos, a fala dos anjos com Maria, e a fala de Maria com os anjos, agora a fala de Jesus ressuscitado com ela, e a fala dela com Jesus. E Jesus se apresenta, ela se revela, ela reconhece, e manda anunciar aos discípulos. Aí agora vem a fala de Jesus ressuscitado com os discípulos. E os discípulos, entre eles estava faltando Tomé, e depois tem a fala dos discípulos com Tomé, ainda que não tão clara no texto, e Tomé fala com os discípulos dizendo que não acreditava. Aí depois, uma semana depois, 8 dias depois, Jesus mais uma vez se apresenta quando Tomé está, e tem a fala de Jesus com Tomé e Tomé com Jesus. E depois, uma das coisas mais extraordinárias, o autor diz que o que foi escrito neste livro foi para que nós creiamos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida em seu nome. Esse foi o objetivo. Todo o livro da Bíblia tem um objetivo, um destinatário e um assunto central e principal. E João deixa claro que o objetivo de ele ter escrito foi para que, diante de todo esse apanhado escrito por ele, um resumo, para que todos aqueles que lessem, tivessem acesso a esse conteúdo, a esse registro, pudessem crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenha vida em seu nome. Aí ele conclui, mostrando que Jesus outra vez se apresentou aos discípulos, e é uma coisa assim extraordinária. Mostra a fala de Pedro, dizendo que ia pescar. Os discípulos disseram que iam também e foram pescar. E quando passaram a noite toda pescando, quando já vinha voltando da pesca, Jesus estava na beira do rio e se dirigiu a eles perguntando: filhos, tem alguma coisa de comer? E eles falaram com Jesus: não.
Aí João fala com Pedro e diz que era Jesus. Interessante que Jesus manda eles lançarem a rede. Eles lançaram. E diz que Pedro vestiu a roupa e saiu do barco em direção a Jesus. E os outros discípulos ficaram apanhando os peixes. E eles viram que Jesus estava com um fogo feito, tinha peixe e pão. E Jesus ainda mandou trazer dos peixes que eles tinham pescado. E Jesus agora se dirige a Pedro. Chamam eles para jantar. E depois que eles jantam, Jesus distribui a comida entre eles. Há a informação de que essa é a terceira vez que Jesus se apresentava aos discípulos, se manifestava depois de ressuscitado. E disse que ele se dirigiu a Pedro e fez uma pergunta a Pedro. Primeiro ele perguntou se Pedro amava a ele mesmo, a Jesus, mais do que os outros. E Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Mas Jesus insiste. Veja que há a fala de Jesus com Pedro. Essa é a ênfase do final do livro de João. Mas o que eu acho interessante, que eu quero destacar, como eu tenho frisado essa ideia, de que o texto, o que está escrito, o que está registrado, é um resumo. E muitas vezes a gente, por não refletir, por não pensar, por não meditar no contexto, na situação, na cena vivida, a gente esquece ou perde de experimentar o que foi vivido ali. Eu penso que quando Jesus se dirigia a Pedro, eu penso que Jesus olhava. E penso que o olhar de Jesus não é um olhar qualquer. Eu digo isso porque a gente, como família, como um casal, como filho, como um patrão, a gente às vezes tem alguma coisa que a gente perde do olhar nos olhos, de olhar nos olhos do outro, de ser sincero, de falar de uma forma olhando no olho do outro. E eu penso que o que mais chamou a atenção de Pedro e o que mais afetou Pedro era o olhar profundo de Jesus. Quando Jesus perguntava, olhando nos olhos dele: Pedro, tu me amas? E é muito rico pensar e observar esses detalhes da vivência do momento. Não era uma fala seca, aguada, assim, distraída. Ô Pedro, tu me amas? E Pedro lá assim: não, Senhor, tu sabes que eu te amo. Não, é uma conversa viva, aquela coisa intensa ali, aquela coisa, Jesus extraindo o sentimento do profundo do coração de Pedro. E há essa fala de Pedro com Jesus, de Jesus com Pedro, e depois Pedro pergunta, porque a gente tem essa mania, e o outro? Aí Jesus disse: o que é que tem o outro? Segue-me você que me siga. E divulgou-se até um dito, né, por causa dessa fala, quando Pedro se referiu ao outro, que era o próprio João, se divulgou um dito errado, uma ideia concebida de forma equivocada, que o próprio João, mas diz que divulgou-se, pois, entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não havia de morrer. Aí ele diz: Jesus, porém, não disse isso. Jesus não disse que ele não morreria. Aí ele conclui dizendo: este é o discípulo que testifica essas coisas e as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Aí ele ainda diz que se todos os milagres, todas as realizações de Jesus fossem escritas, o mundo não caberia livros, pois Jesus realizou muitos e muitos mais milagres,
do que os que aqui estão registrados. Então, assim conclui-se a leitura do Evangelho conforme João, mostrando que assim como a gente lê o livro de João, a gente pode, em curto ou em longo ou em médio prazo, ler toda a Bíblia, meditar, refletir, pensar, ver muitos pormenores que envolvem toda a situação do texto e assim conhecermos Deus e termos o privilégio e a oportunidade de nos aproximarmos de Deus por meio da sua palavra. E esse é o meu objetivo, mostrar que a leitura da Bíblia deve ser um exercício diário, deve ser prazerosa, deve ser feita com oração, perguntando a Deus, dizendo a Deus a nossa incapacidade de entendê-la e perseverar assim. Então, amanhã quero trazer um resumo mostrando um pouco da importância, o dever e como a gente deve ler a Bíblia. E depois de amanhã nós iniciaremos o Evangelho de Mateus. Mateus, depois Lucas, depois Marcos, e depois vamos para o livro de Atos, e assim continuar nas cartas do apóstolo, Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, Tito, Filemon, a carta aos Hebreus, e depois vamos para as epístolas universais de Tiago, Pedro, João, Judas e por último o livro do Apocalipse. E depois que terminarmos o Novo Testamento, a gente vamos para o Antigo Testamento, ler o Pentateuco, Gênesis, aquela maravilha, porque o livro de Gênesis é uma maravilha, mostrando o começo, e Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, e depois ali toda a história de Josué até o livro de Ruth. Aquele período foi um pouco turbulento depois da morte de Josué, e depois ler a vida dos reis, o início, Samuel, o nascimento de Samuel, os reis, e vamos depois, os reis envolve o livro dos reis, Samuel, Reis, Crônicas, depois o período vamos dizer assim, da coisa mais difícil daquele período, que vem o livro de Esdras, Neemias, que já é a reconstrução, depois que eles já vão para o cativeiro, começa a retornar, aí vem Esdras, Neemias, o livro de Esté, depois do livro de Esté vem o livro de Jó, que é uma riqueza, e no livro de Jó há muitos detalhes interessantes, que eu ouço e vejo pessoas usando as falas dos amigos de Jó, que usaram contra Jó, falas equivocadas. Eu ouço pessoas usando até como um texto doutrinário, falas essas que o próprio Deus condenou, porque Deus disse que o que eles tinham dito, Deus estava equivocado e o próprio Deus não se agradou. Aí às vezes a gente, por equívoco, por ignorância, usa as falas dele como se fosse positiva. E isso é um engano, é um erro. Aí depois vamos para o livro dos Salmos, que é uma maravilha, uma riqueza, e muito longo. Acho que a gente vai passar um longo período fazendo a leitura do livro dos Salmos. Só o capítulo, que alguns não chamam de capítulo, mas é capítulo, até porque se não fosse capítulo não era contado como capítulo. Tem 150 capítulos, e só o Salmo 119 tem 176 versos, se não me foge a memória, cerca de 176, é bem extenso, bem longo, mas é uma maravilha. O Salmo 119 é um louvor à própria palavra, só destacando a importância, a grandeza, a maravilha. E depois a gente vem para os Provérbios, que é outra também maravilha, o livro de Eclesiastes, o livro de Cantares, que é mostrando o amor de Salomão à sunamita, né? É uma coisa, uma riqueza. Depois a gente vem para os profetas, Isaías, Jeremias, as lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel,
E depois vem os profetas menores, como é conhecido. E os profetas menores é outra riqueza que também levará um tempo, porque tem alguns que são bem pequenininhos, mas tem uns que são grandes. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Tem alguns. Oséias tem 14 capítulos. Os mais longos, Oséias, Amós tem 9 capítulos, Miqueias tem 7, Zacarias tem 14, são os mais extensos. Os outros são menores. Tem 4, 3, 1, 2. Mas eles, por ser 12 livros, provavelmente levará um tempinho. E depois que nós concluirmos a leitura, não sei quanto tempo levaremos, a gente vamos ler em outra versão. Pode ser na Viva, pode ser na Nova Almeida, pode ser na NVI. A gente vai procurar outra versão e novamente continuar a leitura bíblica, pois ela precisa ser diária, perseverante, constante e crescente de forma progressiva. Por isso, mais uma vez peço que compartilhem, curtam, comentem, dêem sugestões e Deus possa nos abençoar por meio desse exercício maravilhoso que é a leitura da sua palavra. Pai, é no nome de Jesus que eu quero te louvar, Senhor, pela conclusão da leitura do livro do Evangelho conforme escreveu João. Te agradecer, Senhor, por ver, por poder desfrutar dos milagres, como João disse, que foram escritos para que nós creiamos que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, e que crendo tenhamos vida em seu nome. Mas eu quero pedir, Senhor, que o Senhor ajude-nos a entender muita realidade, muitos fatos, muitas circunstâncias que por ignorância, Senhor, por pobreza na cultura, por não conhecermos situações, objetos, geografia, clima, tempo e outras coisas pormenores que envolvem o contexto bíblico, Senhor, daquele tempo, se perde, Senhor, e a gente muitas vezes não compreendemos tão bem. Mas o Senhor pode, Pai, aquele objetivo principal, aquele propósito central que o Senhor inspirou os teus servos para que escrevessem a tua palavra, que o seu Espírito possa nos ajudar a entender, compreender e que a tua palavra, como eu tenho dito sempre, Senhor, possa tornar-se parte da nossa própria natureza, moldando-a e transformando-a, para que cada dia sejamos mais santos e te agrademos, Senhor, em tudo o que fizermos. Pai, é no nome de Jesus que eu te louvo, te agradeço, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por este presente e que o Senhor abençoe todos aqueles que têm acesso a este conteúdo. Em nome de Jesus, eu te peço a tua bênção sobre todos nós. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.